Gente, bom dia. Meu nome é Débora Sofia de Jesus Reis. Eu sou graduanda do quinto período da Faculdade Anhanguera, da Faculdade Anhanguera de São Luís, junto com a Eline e a Jéssica, e fazemos parte do grupo de pesquisa de Direito e Meio Ambiente da Faculdade Anhanguera, orientados pela professora Natália Neri. Hoje eu vou apresentar o nosso resumo expandido, que o tema é Biopirataria na Amazônia, desafios jurídicos e o papel dos povos indígenas na proteção do seu patrimônio genético. Na nossa introdução, nós começamos falando um pouco sobre a importância da Amazônia, sobre o fato dela ser o lar de um quinto da água doce mundial e um terço das florestas. Então, ela é um tesouro de biodiversidade, é o local onde mais tem uma diversidade biológica do planeta, que abriga 20% das espécies mais conhecidas. Então, trouxemos ali uma foto, né, da Amazônia, da arara, que é uma das espécies mais conhecidas que tem na Amazônia. E na introdução nós falamos também sobre o que é a biopirataria, né? Ela é o uso ilegal de recursos e exploração não autorizados de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais associados. Ela é uma exploração comercial, porque ela é uma apropriação e comercialização sem consentimento das comunidades ou justa repartição dos benefícios. E trazemos os exemplos de casos emblemáticos, como patentes do cupuaçu, do açaí, da andiroba, por empresas estrangeiras que entraram ali naquele local onde as comunidades indígenas vivem, exploraram os recursos genéticos e fizeram a patente como se fosse deles. Então, a biopirataria ela é a mera cópia, é a exploração de um patrimônio biológico e cultural sem o devido reconhecimento, sem a devida autorização das comunidades indígenas e do poder público. Então, imagina, uma empresa estrangeira coletar uma planta medicinal na Amazônia e patentear seus principais ativos e comercializar um medicamento um medicamento milionário, sem que o Brasil ou as comunidades indígenas tenham conhecimento sobre essa planta, sem que elas tenham essa justa repartição e benefício. Então, isso é a biopirataria. Então, a biopirataria, a gente traz esses exemplos das patentes que fizeram com a biopirataria, né? Que a biopirataria fez. E no nosso objetivo, o nosso estudo ele visa analisar quais são os desafios jurídicos nesse combate e enfatizar o papel crucial dos povos indígenas contra o combate à biopirataria na Amazônia, no local onde eles vivem. Então, o nosso foco é no papel dos povos indígenas, é na proteção do patrimônio genético e conhecimentos tradicionais e analisar a biodiversidade e a vulnerabilidade da Amazônia. Então, a gente conceitua os aspectos da biodiversidade, do patrimônio genético e destacamos a importância da Amazônia. A nossa metodologia foi uma pesquisa bibliográfica, com doutrina jurídica, consultas a obras jurídicas e especialistas no tema, também consultamos artigos científicos, com revisão de pesquisas e estudos publicados, e fizemos uma análise sobre o marco legal, foco na Lei 13.123 de 2015 sobre patrimônio genético, também na Constituição Federal, no artigo 225, que fala sobre o meio ambiente, então, na legislação nacional, sobre os estudos das leis brasileiras relacionadas à biodiversidade. A nossa discussão, trouxemos até aqui um pouco, sobre o que fala a Constituição Federal, né, no artigo 225, que fala sobre assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. Então, aqui já traz que eu tinha falado um pouco antes, sobre essa exploração comercial sem a devida fiscalização, sem o poder público saber. Então, isso só mostra que tem que ter uma fiscalização mais eficaz para integrar esse patrimônio genético. Esse patrimônio genético, como já diz o nome, é um patrimônio nacional nosso. Então, não pode mais uma empresa estrangeira e pesquisadores entrar naquele local e pegar aquele recurso genético e patentear como se fosse deles. Isso afeta a nossa soberania nacional. E a nossa discussão, falando um pouco aqui sobre a Lei 13.123 de 2015, que é o Marco Legal da Biodiversidade, e ela fala sobre proteger o patrimônio genético e saberes tradicionais de povos indígenas e comunidades locais. Então, ela exige uma autorização para o uso por empresas e pesquisadores
Então, as empresas elas devem ter uma autorização, elas não podem apenas chegar naquele local e pegar aquele recurso genético e patentear sem uma autorização. E essa lei ela garante a repartição de benefícios com quem protege a biodiversidade, então, com os indígenas, com a comunidade indígena. Mas, apesar de ser um marco legal, ela ser criada para proteger o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais de povos indígenas e comunidades locais, a lei ela ainda enfrenta algumas falhas na fiscalização e no cumprimento dessa lei. Então, o problema é que, na prática, ainda falta fiscalização e muita gente ainda descumpre lei. Então, empresas e pesquisadores que não seguem o que deveria seguir. E aí a nossa discussão do papel dos povos indígenas na proteção do patrimônio genético, como eles são os verdadeiros guardiões da biodiversidade, porque eles convivem ali, então eles têm saberes tradicionais deles, então os povos indígenas, eles são os defensores originais e os mais eficazes guardiões da biodiversidade amazônica e seus conhecimentos associados. Então, é necessário ter uma participação ativa. Então, seu envolvimento é essencial na formulação e implementação de planos e políticas públicas para a proteção ambiental. Então, sem o papel ativo dos povos indígenas, a proteção desse patrimônio genético seria bem mais complexa e ineficaz. Então, é necessário que tenha ali uma participação ativa. E vamos lembrar que no século XXI, nós tivemos o caso do Cupuaçu, que teve o nome dele patenteado por uma empresa japonesa. E só houve isso só mostra que ainda em pleno século XXI isso pode acontecer. Então, é necessário mesmo que haja uma participação indígena para que seja ampliado o envolvimento dos indígenas nas tomadas das decisões e também na fiscalização dessa para combater a biopirataria. E a nossa conclusão é que a biopirataria ela afeta a cultura e a sustentabilidade dos povos indígenas e também a soberania nacional. Então, ela afeta a cultura, a sustentabilidade dos povos indígenas, a soberania nacional, e mesmo com a proteção de 2025 da Constituição e da lei do marco legal, a fiscalização ainda é falha, deixando comunidades vulneráveis. Então, é necessária uma participação indígena, porque eles têm um papel essencial para a preservação dessa biodiversidade, e que é necessário também um fortalecimento legal para que seja reforçado a legislação nacional e que tenha medidas cruciais para assegurar que a riqueza da Amazônia seja protegida. Então, é urgente fortalecer esses direitos, investir em políticas públicas eficazes e ter ali a participação ativa dos povos indígenas para combater essa exploração e superar a falta de estrutura e apoio político. É isso, gente. Muito obrigada. Fica o meu contato e é isso. Muito obrigada.